Coloque a mão na pessoa que está do seu lado. Provavelmente essa pessoa é até do seu lado direito. Fica melhor, assim todo mundo vira para um lado só. Porque provavelmente essa pessoa que está aí do seu lado é alguém que faz parte da sua família. É alguém que faz parte. Olha bem, olha, quem uniu você, a sua família, foi Deus. Foi Deus quem quis essa pessoa que você está tocando aí, ó. Olha para ela agora. Até mesmo você que está em casa me assistindo, ou me ouvindo pela rádio, veja, essa pessoa que está aí na sua casa, talvez lavando prato, andando de um lado para o outro, essa pessoa foi Deus que quis colocar do teu lado. Olhe para ela, dá uma olhada para os membros da sua família. Aqui tem uma família inteira aqui na frente, ó. Tá vendo? Uma família inteira está aqui na frente. Foi Deus quem te deu de presente. Foi Deus quem te deu. No livro do Gênesis, Deus vai dizer assim para Abraão: eu te abençoarei e abençoarei a tua descendência. Abençoe agora a tua descendência que está aí, a sua família, abençoe. Diga assim, ó, que Deus te abençoe, fale isso. Que Deus abençoe você, fale para o seu marido, fale para a sua mulher, fale para o seu irmão, fale para a sua irmã. Fale isso, que Deus te abençoe. Diga para ele, você é uma bênção para mim. Olha, vocês estão aí em pé aí, olha, vocês 4 aí, olhe um para o outro e diga, você é uma bênção. Foi Deus que constituiu, foi Deus que me te deu, que deu você a mim de presente. Fale, olha, você é o meu presente, fale isso, olha, você é o meu presente. Eu estou vendo um casal aqui colocando a mão na barriga, né? Isso da esposa ali, é mesmo, essa criança é uma bênção, foi Deus que te deu, foi Deus quem te deu. Diga, quem te deu, diga, Deus que me deu, foi Deus que me deu. Gente, nós precisamos tomar consciência disso, de que a pessoa que está na nossa casa foi o maior e é o maior presente que Deus nos deu. Não é uma maldição. O seu filho não é uma maldição, o seu marido não é uma maldição, a sua mulher, seu esposo, a sua esposa, não é uma maldição, é uma bênção. Foi Deus quem deu, quem vos uniu foi Deus, entenderam isso? Quem uniu você a essa pessoa foi Deus. Dá uma salva de palmas para a pessoa agora, para ela. Isso, bem forte, você também que está em casa. Porque olha bem, a nossa família, ela precisa ser restaurada. A nossa família precisa ser restaurada, porque o inimigo de Deus está querendo, veja só, ele está querendo, ele não vai destruir, ele só está querendo destruir. E é Deus quem restaura a nossa família. Diga, quem restaura a minha família é Deus. É Deus quem restaura. É Jesus quem restaura. É Jesus que precisa estar no centro da minha família. Mas vejam só, como é que as famílias estão hoje? Até o silêncio, né? As famílias estão bem? Será que existe medo? Medo de me encontrar com aquela pessoa? Medo de falar com aquela pessoa? Você sabe como está a sua família. Mas não percam de vista o que eu falei, que quem vos uniu foi Deus. Não foi qualquer pessoa, foi Deus. Estava me recordando dessa passagem, quem tem a Bíblia, que é o Evangelho de São João, capítulo 20. Capítulo 20,
versículo 19. Evangelho de São João, quem está com a Bíblia pode abrir, você também que está em casa. 20, versículo 19. Veja, na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, ou seja, num domingo. Só que foi à tarde, nós nos reunimos aqui já pela manhã. Mas veja, na mesma tarde, no mesmo dia, que era o primeiro dia da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio, pôs-se no meio deles. Talvez até você diga assim, mas o que é que isso aqui tem a ver com família? Tem muito a ver, gente. Foi a família que Jesus constituiu os seus apóstolos. Jesus tinha morrido, já fazia 3 dias que ele havia morrido. Ele se apresenta agora no meio da família apostólica. E como é que eles estavam? Com medo. Veja o que é que está escrito aqui, continue a leitura comigo. Onde eles se achavam por medo dos judeus, Jesus pôs-se no meio deles e disse a eles: a paz esteja convosco. A paz esteja convosco. Fale para o membro da sua casa aí agora: a paz esteja com você. Não olhe com timidez para a pessoa. Olhe para ela mesmo, como eu estou olhando aqui para você, aqui ó, e diga assim para ela: a paz esteja com você. Gente, porque talvez a tua casa ela não esteja em paz. Talvez a tua família não esteja em paz. Como a Salete estava dizendo, que nós não podemos ficar na periferia. E veja, ficar na periferia é não permitir que Jesus esteja no meio da família. Ele está no meio de nós. Ele está no meio da minha família. E a primeira coisa que Jesus fala para nós que somos família é isso: a paz esteja com você. Não deixe que a inquietação tome conta de você, que as situações pelas quais vocês estão vivendo hoje, lá na sua família, seja um motivo para você ficar de cara amarrada para um e para outro, e permitindo que as desavenças, elas vão se constituindo, vão acontecendo. Não, Jesus está no centro da tua casa, porque na hora que os discípulos estavam ali com bastante medo, Jesus apareceu: a paz esteja convosco. Fecha seus olhos agora e veja, o que eu estou falando é o que está acontecendo. Deixe essa paz do Senhor entrar agora em você, na sua casa. Deixe que Jesus entre agora no seu lar. E na medida que ele entra, ele já vai dizendo: a paz esteja com você. A paz. E eu já estou pedindo isso, se Jesus, nesse momento, que essa paz, que só o Senhor pode dar, que ela tome conta, que ela invada agora, que ela tome conta de cada casa, Senhor, e de cada pessoa que está aqui representando a sua própria família, porque só o Senhor pode nos dar a paz, e nós cremos nisso. Se o Senhor concedeu a paz aos seus apóstolos, que o Senhor conceda agora esta paz às nossas famílias, Senhor. E a restauração das nossas famílias, ela acontece com o Senhor. Só o Senhor pode dar esta restauração. Restaura, Senhor, que a paz esteja convosco. Que a paz, e diga: eu tomo posse. Diga: eu tomo posse desta paz que só o Senhor pode me dar.
E só o Senhor pode dar à minha família. A minha família pertence inteiramente a Jesus. Só de Jesus. Quem uniu a minha família foi Jesus. Foi Jesus quem uniu. Nada pode destruir a minha família, porque a paz está na minha família. Gente, eu tenho notado no meu dia a dia, ainda mais que eu estou sempre atendendo assim casais, né? Eu atendo muitos casais. E eu tenho lutado e eu tenho falado para os casais que eles precisam tomar consciência de que quem uniu os dois foi Deus. Não foi qualquer pessoa. E Deus não uniu você para formar uma família, para abençoar a sua família, para você pensar que Deus te enganou, porque tem casais por aí que eles estão dizendo isso: Deus me enganou. Não, Deus não enganou. O livro do Gênesis não fala lá que um homem e uma mulher deixará a sua família para formar outra? Foi isso que aconteceu com você. Por isso que você como casal e você como família precisa tomar consciência disso, de que quem uniu você foi Deus, e a restauração ela acontece. Engraçado que eu estava até dizendo assim que eu atendo muitos casais. Hoje eu estou lançando esse livro, olha, que é para a família, que é para os casais. Estão vendo até que tem uma aliança aqui, entrelaçada, né? O título do livro é esse, olha: quem vos uniu foi Deus. É um presente que Deus está dando para você hoje. Nesse livro aqui eu vou contando mais ou menos não, eu vou contando as experiências que eu tenho tido com casais e com famílias, nos atendimentos que eu faço. De casais, até famílias que chegaram ali na casa de Maria com vontade de acabar mesmo, de se separarem. Casais com vontade de se separar, mas depois de uma conversa à luz da palavra de Deus, eles chegaram à conclusão que eles precisavam lutar, porque eles saíram conscientes de que quem uniu cada um deles foi Deus. Por isso que eu coloco esse título. E a restauração da família, ela acontece primeiramente aqui, olha: quem me uniu foi Deus. Dá uma olhada aí para o seu marido, para a sua esposa, o seu esposo que esteja aí. Mesmo que ele não esteja aqui, não tem problema. Pense nele aonde ele está. Pense agora nos seus filhos que estão aí. Pense aí no seu filho, ou na sua filha. E veja, gente, como é lindo, como é linda essa pessoa que Deus te deu de presente. E você vai dar margem para um inimigo que quer separar você? Não. Não. Uma das coisas que tem acontecido e que tem levado os casais, as famílias a essa separação, infelizmente, gente, é a bebida. Aqui no livro eu conto situações de pessoas, de casais, de famílias, que justamente por causa da bebida, eles estavam prestes a uma separação. Uma vez porque a esposa não aguenta, ou às vezes é o próprio esposo também que não aguenta, porque é a mulher que está nessa situação. E veja, qual foi o ponto de divisão? Foi a bebida, não foi outra coisa. Estava indo tudo bem. Acompanhe comigo aqui, olha, no livro do Gênesis, o capítulo 9, eu vou mostrar aqui uma grande família. Essa parte eu conto até também no livro. Uma grande família. É Gênesis capítulo 9, versículo 18. Vocês já ouviram falar de Noé?
Noé não foi uma bênção? A família de Noé foi uma bênção, tanto que quando Deus quis reconstituir novamente a grande família, a partir de Noé, por que ele fez a partir de Noé? Ele quis começar por Noé, porque ele viu que Noé era diferente, que Noé era fiel, e Noé já tinha a sua família. Mas vejam só o que foi que aconteceu num belo dia. Veja só como é que a destruição ela acontece. Versículo 18. Os filhos de Noé que saíram da arca eram Sem, Cã e Jafé. Cã era o pai de Canaã. Estes eram os 3 filhos de Noé. É por eles que foi povoada toda a terra. Noé, que era agricultor, plantou uma vinha. Tendo bebido vinho, embriagou-se. Está vendo? Não era para se embriagar, mas aqui está dizendo bem claro: tendo bebido vinho, embriagou-se, e apareceu nu no meio de sua tenda, algo que nunca tinha acontecido. Bebeu, perdeu a cabeça, perdeu a visão, tirou a roupa e apareceu nu no meio dos seus. Cã, o pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, saiu e foi contá-lo aos seus irmãos, aos seus 2 irmãos. Mas Sem e Jafé, tomando uma capa, puseram-na sobre os seus ombros e foram cobrir a nudez de seu pai, andando de costa. E não viram a nudez de seu pai, pois que tinham os seus rostos voltados. Quando Noé despertou de sua embriaguez, está vendo? Voltou ao normal, né? Quando Noé voltou ao normal, soube o que tinha feito. Veja só, soube, ele nem sabia o que ele tinha feito. Vocês estão vendo, gente, como quando um pai de família está embriagado, ou uma mãe, ela se encontra embriagada, ou até mesmo um filho se encontra embriagado, ele não tem noção do que fez. Quebrou a televisão, e quando volta ao normal ele pergunta: mas quem quebrou a televisão? Aí a mulher diz: seu cachorro, foi você. Não é assim? Por que você está com esse rosto aí, com essa marca no seu rosto, de um tapa? Quem foi que deu esse tapa em você, meu bem? Que eu vou já procurar quem é o bandido. Foi você, bandido. Não tem noção, está vendo? Não sabe o que fez. Então aqui está dizendo que quando ele soube o que tinha feito, quando Noé despertou da sua embriaguez, versículo 24, soube o que lhe tinha feito, o seu filho mais novo, ele soube o que o filho mais novo havia feito com ele. Olha só o que foi que ele disse: maldito seja Canaã, disse ele, que ele seja o último dos escravos de seus irmãos. E acrescentou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã seja seu escravo, que Deus dilate a Jafé, e este habite nas tendas de Sem, e Canaã seja seu escravo. Veja, a partir daí, se você for olhar na Bíblia, o povo de Canaã se tornou um povo maldito, porque Noé amaldiçoou Canaã, amaldiçoou Cã, porque quando Cã viu o pai, não se sabe o que foi que ele fez com o pai, quando o pai estava embriagado. Não se sabe se ele ficou rindo, fazendo chacota, brincando, falando alguma baboseira ali em relação ao pai. Vocês viram que os outros 12 que foi que fizeram?
foram lá e cobriu, o outro não. Ninguém sabe o que eles fizeram. Quando Noé soube, amaldiçoou. Gente, por que eu estou falando isso? Porque olha, a maldição na tua família está na bebida. A destruição da tua família está na bebida. É a tua embriaguez. Eu não sei se é o filho, eu não sei se é o marido ou se é a mulher, mas a maldição está aí. Até aqui no livro eu falo, tem um momento que eu digo assim: me mostre uma família que tem gente bebendo e que se embriaga e que está tudo no louvado seja o meu Senhor. Me mostre uma família que esteja bem, aonde tem alguém que bebe dentro, que está na embriaguez. Não tem, gente. Eu ia até dizer, se tem é um caso raro. Essa raridade aí precisa até ser proclamada, se tem. Precisa vir até aqui dizer, olha, eu me embriago e a minha família está, olha, uma beleza, lá está uma bênção. Não está, está uma maldição. Porque olha só, numa família tão boa como essa de Noé, quando o bendito, tão amado por Deus, tomou e se embriagou, olha o que foi que aconteceu. Ele caiu na asneira de amaldiçoar o filho dele, e nunca mais aquela família ficou boa, ficou bem, ficou boa. Os canaanitas, uma família amaldiçoada. Você pode ver, o avô bebia, o filho bebeu, o neto está bebendo e o bisneto já está entrando na linha. Olha a linha de maldição e de destruição por causa da bebida. Começa lá, observe vocês aí. Dê uma olhada para você ver no passado. Ou se não, faça uma pergunta para o seu pai, para a sua mãe, e pergunte: papai, vovô bebia? Porque vai passando, até a medicina já fala isso, que vai passando, é uma maldição que vai passando. Se o pai bebia, e você foi gerado na bebida, você não pode tomar nem uma gotinha de cerveja, porque o vício vai tomar conta de você também, vai passar para você. É uma maldição. Vocês estão vendo como é uma destruição? E é para fazer o quê? Vai se separar? Não, pelo amor de Deus, não. É preciso lutar para que essa maldição da bebida que está sobre a tua casa, que ela seja quebrada. E precisa ser quebrada por você. Olha quantos casais ali, hein? Eu não fico mais com ele, não aguento mais a bebida. Esses dias, aí no mês passado, ou melhor, naquele encontro de casais que teve aqui, chegou um homem. Primeiro eu atendi a mulher. Aí ela falou: padre, eu não aguento mais, eu vou me separar dele. Olha, um homem da igreja, hein? Não é esses que vivem andando aí fora, não, é da igreja. Não aguento mais ficar com ele não, padre. No encontro passado ele até veio aqui e conversou com o senhor, voltou dizendo que não ia mais beber. Passou uma semana, padre, começou a beber de novo. Só problema na minha casa. Eu disse para ela: chame ele. Ela foi ali, chamou, coloquei os dois ali, um de frente para o outro. Ouça a sua esposa agora. Ela começou a falar. Ele ali humilhado, né? Ele dizia assim: eu vou parar, padre. Aí eu disse assim: não, você não tem que falar para ela que você vai parar. Você agora vai se calar.
É o dia a dia que vai mostrar para ela que você parou. Porque quantas vezes você já falou para ela que você ia parar e não parou? Ela não acredita mais em você. E ela estava disposta à separação. Eu vou me separar. Porque o demônio tirou da cabeça dela que quem uniu ela àquele homem foi Deus. Quem vos uniu foi Deus. E ela ficou ali. E ele se propôs naquele dia. Aí eu disse assim para ele: você já observou como está a sua família? E ela tinha me mostrado um casal de adolescentes, que era um filho deles que estavam ali. E ela dizia que o menino já estava diferente, já caminhando também para beber. E eu disse assim para ele: o senhor está vendo o que é que está acontecendo? Eu disse para ela: acredite nele. A senhora vai acreditar? Ela: acredite, por favor, acredite nele. Ele vai mudar. A senhora acredita? A senhora vai dar mais uma chance? Vai. Aí ela disse: sim, eu vou dar uma chance. Porque é engraçado, ela até disse assim que o amor dela havia acabado por ele. Eu disse: não, o amor não acabou. O amor entre um casal nunca acaba. Vocês dois são casados? Quantos anos? 34 anos. Quando vocês estavam casando, eu estava com 3 anos de idade. Olha, nunca acaba. Nunca vai acabar. Com bebida ou sem bebida, nunca vai acabar. Não acaba. O demônio está colocando, dizendo que acabou. Mas não acaba. Porque esse amor existente entre você e ela é um amor que foi colocado pelo próprio Deus, e o que Deus coloca Ele não tira. Mas a bebida é que está mostrando e dizendo que não, que acabou. Aí a família vai o quê? Se destruindo, como estava acontecendo com aquela família. Aí ela estava até querendo ir embora. Aí eu disse assim para ela: não, fica para o acampamento que vai ter agora nesse final de semana. Não, aí ela disse: ele vai ficar, mas eu não. Não fica. A senhora só vai perder um dia de trabalho só. E eu vi os dois andando por ali de um lado para o outro. Aí eu disse assim: olha, recomecem hoje novamente. Aí eu disse: o ambiente proporciona para vocês namorarem, tem até banquinho ali, ó. Vai lá nos banquinhos, recomece, façam novas propostas. E não é que a mulher ficou? Ela ficou. Eu passei algumas vezes ali, vi os dois sentadinhos lá. Eu passava e fazia assim. E ele um homão fortão assim, né? Eu até dizia para ela: olha, você está vendo? Eu dizia para ele: o senhor um homão fortão desse, que é fortão. O senhor precisa ser a segurança dela e ela não encontra segurança em você, um homão forte desse. Quando eu passei, ele estava lá assim, os dois conversando, ela já estava rindo. Porque a bebida estava destruindo aquela família que Deus uniu. E eu sei, gente, que eles estão bem agora. Eu sei que eles estão bem. Porque naquele momento aconteceu a libertação daquele homem em relação à bebida. Ele dizia assim: eu não quero ser a destruição da minha família. Eu não quero. E ele não é mais. Será que é você que está sendo? Quem é? Eu disse que a coisa que as pessoas falam mais comigo é isso, a bebida. No livro eu falo da bebida.
Mas tem outro caso também, que está destruindo as famílias, está destruindo, que é o mandamento que Deus fala: não adulterarás. Não é para adulterar. Gente, nós estamos vivendo isso. É um adultério em cima do outro. Quem é que oferece o adultério? Não é Deus. Porque se viesse de Deus, seria algo bom. Mas, como não é bom, não vem de Deus. Não convém que o homem fique sozinho. E Deus lhe deu uma mulher adequada. Aqui, ó. Uma esposa adequada aqui. Outra ali adequada. Já está vindo o neném lá. Está vendo? É o adequado. Veja a pessoa adequada que Deus colocou do seu lado. Dá uma olhada aí agora. Olha a pessoa adequada. Dá uma olhada. Vocês dois são casados? Então veja, a pessoa adequada que Deus colocou é a pessoa adequada. Não adianta você procurar uma adequação fora, que não vai dar certo. A adequação fora só vai dar um prazer, que é o que está acontecendo. Você está buscando fora. O que está dentro é dentro. E eu fico, gente, assim, preocupado. Eu, como padre, quando eu penso que o adultério é algo que leva uma pessoa para o inferno, aí é que eu fico mais preocupado ainda. Porque não é somente a questão da separação pela separação, porque o outro está com... Não, é o adultério. É uma destruição. É um dizer não a Deus, assim: olha, eu não quero saber dessa pessoa que o Senhor me deu. Eu não quero, eu quero adicar. O Senhor não me deu adicar, mas eu quero adicar, eu não quero essa. Ou eu não quero esse que o Senhor me deu, eu quero adicar. E ali eu falo assim, no livro, né? De uma mulher que encontrou o antigo namorado. E o pior de tudo é que o antigo namorado e a antiga namorada, eles só aparecem quando está tudo ruim dentro de casa. Sabe o que é que o inimigo faz? Quando a coisa não está boa dentro de casa, o antigo namorado aparece. Anos que não aparecia, ó. Eu acho que já estava até lá no outro lado do mundo. Mas como os dois começaram a brigar, ele veio nas asas do vento e apareceu. Pronto, acabou. E eu não sei, né? Porque o primeiro ou o antigo namorado tem sempre algo de gostoso. Tem sempre umas lembranças. É o antigo. Ainda bem que é o antigo, não é o novo, né? O antigo namorado entra, a destruição acontece. Olha, eu estou vendo essas crianças aqui, ó. Aqui sentada, outras aqui na frente. Está vendo? Olha o que é que o antigo namorado vai fazer? Vai separar. Aí vai começar a surgir as preferências. Vamos supor que ela largou porque ficou com o antigo namorado. Aí o menino aqui, ele que já está meio atravessado com o pai, ele vai gostar do outro. Aí vai começar as brigas, né? Olha as briguinhas. Eu fico com o papai e eu fico com a mamãe. Aí começa a surgir 2 ou 3 famílias que era para ser uma só. Que era para ser uma só. Começa a surgir
famílias, uma aqui, uma acolá, outra lá na frente e tal, e aquela coisa, por causa de quê? Por causa do adultério, porque Deus disse que não é para acontecer isso. Gente, você que é casado, pense nos seus filhos, e se você não tem, pense no filho que você poderá ter. Não se separe, porque quem uniu você foi, para essa pessoa foi Deus. Aí eu disse assim uma vez para uma mulher ali, jovem já, eu disse para ela: olha, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar esse telefone do seu namorado aí e vai rasgar, não vai ligar mais para ele. Outra coisa que você vai fazer, se ele ligar, você desliga, e você vai dizer para ele que acabou tudo. Não, mas eu estou amando. Mentirosa. É que você está transferindo a carência sua pelo seu marido que você está tendo, você está transferindo para ele, para o outro. Isso é mentira. E você agora vai se entregar totalmente ao seu marido. Olha, o entregar-se aqui que eu estou dizendo não é sexualmente, é o doar-se para Ele. Você vai lutar para conquistar aquilo que você perdeu. Pense, eu dizia assim, pense o quanto que foi difícil para você ter que conquistar esse homem careca, de bigode, sabe lá o quê? O quanto que foi difícil para você, homem, ter que conquistar essa mulher que você tem aí na sua frente. Talvez gordinha, com as mãos, não importa, mas como foi difícil para você conquistar. E agora, por causa de um probleminha, por causa de algo que você está vivendo, vocês agora estão desse jeito? Não, vocês vão lutar, porque saiba, quem uniu foi Deus. Gente, tome consciência disso, quem uniu foi Deus. Fale isso comigo, quem uniu foi Deus. Foi Deus quem uniu. Eu não posso separar-me. Eu não vou me separar. Eles não se separaram não, gente. Ela rasgou. Estão bem agora. Não foi fácil. Eu não estou falando aqui que é questão de mágica, né? Agora rasgou, tudo. Não, luta. Muita luta. Estão bem. Vocês sabiam uma coisa, que o inimigo, ele está levando famílias a se destruírem? É com essa questão de sogra, viu? Sogra ou sogro. Virou até motivo de piada quando se fala em sogro e sogra. Olha, eu vou dizer para você, a sua sogra não é uma maldição. Eu falo isso no livro, é já no primeiro capítulo. Olha, a sua sogra ou seu sogro, eles são bênção para vocês. É bênção, não é maldição, porque se não fosse ele, você não estaria casado com esse daí que você está agora. Então eles não são maldições, eles são bênçãos para você. Agora, claro, né? Sabe o que acontece? Vê um casal muito jovem, e estavam dizendo assim que eles não estavam bem com o filho, já estavam com o filho ali, e não estavam bem. Aí eu comecei a ouvir, né? Porque nesse momento é momento para você ouvir. E eu ficava assim, mas por que vocês não estão bem? Aí vai vasculhando daqui, vai vasculhando de lá, vai tirando daqui, vai tirando de lá. E sabe qual é o problema? É que eles estão morando junto com a sogra. É isso. Estou dizendo, olha, não é maldição. Não estou dizendo também que morar com a sogra ou com o sogro é problema. Entendam. Não é problema, mas se torna problema. Porque o que é que Deus fala? Olha como é que Deus é inteligente.
e sábio. O que foi que Deus disse? Olha, um homem e uma mulher deixará a família, não é? Deixará a família para formar outra, não é assim? É ou não é? Deixará pai e mãe para formar outra família. Só que a sogra e o sogro, eles se tornam avós. E quando se torna avós, é assim, olha, a avó, ela é tão mãe que ela quer ser mais mãe ainda. Aí como é que ela faz? Ela acha que a filha não tem capacidade de educar o filho que ela tem. Então a vovó, que é a sogra, agora ela quer interferir na educação que a mãe quer dar. Aí é o problema. Aí o marido não gosta, e se o marido chama a atenção do filho, a vovó já vem, não faz isso com meu filho, com meu netinho, não. Olha o problema que vai criando. Vai criando. Mas veja, gente, não é por maldade. Não é, seu avô? Não é por maldade, vovô. Não é por maldade. É que o senhor ama tanto o netinho lá, né? O senhor ama tanto o neto, que o senhor acha que é o filho ou a filha? É filha? É filha, né? O senhor acha que a sua filha, ela não sabe educar, porque o senhor é que educou ela. Então, se ela dá um tapinha, não é assim. Não é assim. Aí começa o quê? Aquelas intrigas. Aí o marido olha de lado, porque, aí bem, tá, aí vão para o quarto os dois, né? Aí vão os dois para o quarto e diz, tá vendo? Toda vez que eu chamo a atenção do Gabriel lá, aí o que é que acontece? O seu pai fala. E ele não pode falar nada com o sogro, porque ele está morando na casa dele. Ele vai falar? Não vai. Porque quem manda aqui é o sogro. Digo, não é por maldade. Eu falo no livro que não é por maldade, mas é coisa de sogro e de sogra, é avô e avó. Aí o que é que os dois têm que fazer? Eles têm que se separar, para os dois darem prosseguimento agora na educação dos seus filhos. E como é que vai acontecer? Olha, o pouquinho que ele aprendeu dos pais, ele vai passar para o filho, e o que ela aprendeu de pouco com a mãe e com o pai dela, ela vai passar para o filho. Mas agora são os dois ali, são os dois que vão formando, são os dois que vão educando. Se precisarem de uma orientação, eles podem até recorrer, mas são os dois que vão aprendendo e vão aprendendo. Por isso que eu estou dizendo, não é uma maldição. E eu estou até dizendo, olha, vamos acabar com essas piadinhas de sogra e de sogro. Vamos parar, porque Deus não quer saber disso. Deus não quer saber disso no meio dos cristãos. Esse negócio de piadinha de sogro e de sogra, Deus não quer, porque eles são uma bênção. Eles são uma bênção para a família, mas vai ser dolorido a separação. Talvez a menina é aquela, né, que só quer ficar com a mamãe, mas só que tem que cortar, acabou. No dia que subiu para o altar e disse assim, olha, Gabriel, eu te aceito como meu marido. E a Joana lá disse, eu te aceito, Gabriel, você também? Naquele momento houve um corte. Taco. Mamãe, tchau. Mamãe não manda mais em mim não. Nem papai, foi ótima a educação que vocês me deram, mas tchau. Porque às vezes tem
tem sogra e sogro que fica, não, minha filha, você tem que fazer assim, tem que fazer assim. Aí ela entra em crise. Eu acho que eu estou desobedecendo minha mãe. Não, não dá. A menina aqui deu uma risada boa. Então, não está desobedecendo. É que agora, ó, tchaco. Mamãe, a senhora muito boa. Olha, mamãe, olha, a educação que a senhora me deu, ó, foi excelente. Olha, mamãe, que filha que a senhora. Se orgulhe, papai, de ter uma filha igual a mim. Mas agora, ó, tchaco. Agora é eu e ele e o futuro. Vamos formar aqui agora. Na casa do pai, na casa da mãe, visita, final de semana, leva a criançada, o avô joga para cima, a avó joga para o outro lado. Você fica até enciumado porque eles nem olham mais para você, só olham para os netos. Deixa os dois brincarem. Deu hora de ir para casa. Tchau. Tchau. Vai para casa formar o seu filho. Vai para casa para que os dois possam se conhecer. Aí o avô e a avó é aqueles que são presença. Presença paterna, eu até digo assim, paterna e materna. De cabelo branco, cabelos brancos, que mostram para os filhos respeito, que mostra para os filhos como se forma a família. O sogro é uma bênção. Olha para o seu sogro, ele está aí? Dá uma olhadinha assim para ele e diz: isso é uma bênção, hein? Olha os dois ali se olhando. Que bênção. Pega aí, segura aí na mão dessa bênção que está aí, olha aí, ó. Está vendo? Olha que aquele... A sogra tá, é a sogra? Aqui não, né? Está em casa? Ou já está no céu? Ah, está no céu. Olha só. Diga assim, olha. Dá uma olhadinha para ela aí, ó. E olha para ele. Olha, diga assim, que presentão que o Senhor me deu, hein? Dá uma olhadinha na criança lá, o vovô, ó. Dá lá uma olhada, ó que benção, olha. Está dormindo igual um anjo, né? Não é verdade que não tem uma neta igual essa? Não tem, né? É a melhor do mundo. Não tem outra. Olha que bênção aí, tá vendo? Deus uniu vocês dois e uniu ao sogro que está aí. Olha que maravilha. Ainda mais que você está com a camisa escrita: sou feliz porque sou católico, por ser católico. Sou feliz por ter um sogro que é uma bênção. E sou feliz porque eu tenho uma esposa que é maravilhosa. E uma filha que é a presença do próprio Deus no meio de nós. Quem uniu vocês foi Deus. Você compreendeu? Aí você também que está aí, ó. O inimigo estava querendo colocar coisa no seu ouvido. Ah, mas a minha lá, minha sogra, meu sogro, eles são terríveis. Não, conquiste-os. Será que não está na hora de conquistar? Está na hora de conquistar. Vamos tirar tudo aquilo que atrapalha. E vamos trazer a bênção que é Deus. Diga, faz assim até comigo, olha. Eu preciso tirar. Faz assim. Todo mundo, ó. O que atrapalha. E trazer a bênção, que é Jesus no meio. E aí a restauração vai acontecer. Olha, só que olha, quando eu te falo assim, tirar o que atrapalha, não é tirar a pessoa não. É tirar aquilo que leva a bebida, o adultério, os meus relacionamentos que não estão muito bons. Isso eu preciso tirar e colocar aquele que é o centro de tudo, Jesus, no centro da minha família, que é Deus.
Aí Deus vai cuidar de um, vai cuidar de outro. Olha só, que bênção essas crianças aqui. Eu estou sempre mostrando aqui essa família aqui, ó. Que um dia eu conheci eles aqui no altar, numa pregação que o padre Jonas estava fazendo, numa quinta-feira. Eu já era padre? Eu já era padre. Essa menina que agora está grande aqui na frente, está aqui nos braços da mãe, ela estava com um problema, quase que morreu, ou morreu, chegou a morrer. E na oração, os médicos constataram, na oração deles, a menina está aqui, olha. Mas vejam só, fiquem em pé aqui vocês aqui, ó. Fique aqui em pé. Talvez para vocês verem um pouco lá. Isso, fica você também, ô Geraldo, Bernadette, Geraldo e toda a família. Até o outro está acordando lá. Vocês sabem o que é que essa família aqui faz todos os dias? Todos os dias eles rezam as 1000 Ave Marias. Essa família que está aqui, ó, todo dia rezam 1000 Ave Marias. E olha, por rezarem 1000 Ave Marias, olha que bênção que é essa família. Porque aguentar o Padre José Augusto durante 1 hora, só quem reza, né? Eles estão aqui, ó, tá vendo? A família restaurada. A família restaurada se dá na oração. Quem uniu foi Deus, olha que beleza. 5, nossa senhora, hein? 5 aí, ó, 5. Quem uniu foi Deus. Teve uma época que eles estavam desempregados, né? 1 ano e 4 meses desempregados. Vivendo, eles estão dizendo, da providência. Sabe como? 1000 Ave Marias. 1000 Ave Marias. Algumas vezes eles ligavam no programa que eu faço na rádio à noite. E ali eles pediam oração. Agora estão empregados, estão trabalhando. E olha só que bênção. A família está aí, ó. Toda sorridente, com timidez, mas rindo, porque quem uniu foi Deus. Eles não são a exceção, não são, porque a tua família, se não chegou a essa condição, em nome de Jesus ela vai chegar, porque quem uniu foi Deus. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé e vamos agradecer a Deus. Olha só, eu digo, é um livro muito simples, gente. Olha, para a escrita, tá vendo? Olha, aqui já na capa já está as alianças, né? Cadê a aliança, hein? Tem marido aí, tem esposa e esposa aí que a aliança já foi. Olha, a aliança para o rincão, as alianças para o rincão, não é para quem já está casado ali com sua, claro, com sua aliança no dedo, é a única que vocês têm. Aí vocês tiram a aliança para doar para o rincão. Não, essa aliança ninguém pode tirar de vocês. Agora tudo bem, se você chega aos 25 anos, aí muda, aí sim vocês podem fazer a doação. Se o João já foi para a eternidade, aí você pega a aliança dele, ou a sua também, e ajuda para o rincão. Mas o casal não pode andar sem aliança, não. É o sinal da união. Não sei nem se dá para vocês verem aqui, ó, o casal aqui, ó, os dois juntos, ó. É assim que Deus quer. Só faltou a criançada, né? Quem vos uniu? Quem uniu foi Deus. Por isso que eu comecei a pregação dizendo para você rezar pela pessoa que está do seu lado e olhar que essa pessoa do seu lado é uma bênção para você, não é uma maldição. Levanta os braços agora, agradeça a Deus pela família que você tem, agradeça. Eu não sei o que está desunindo a sua família, não importa, mas quem uniu foi Deus. Se a cachaça ela vai embora, tem que parar, tem que acabar.
Se é o adultério, também tem que acabar. Tudo tem que acabar, o que está desunido. Isso, reze. Vá apresentando agora cada membro da sua casa, o presente que Deus te deu. Nesse momento eu apresento o meu pai, a minha mãe, que provavelmente estão me assistindo lá em Vitória do Espírito Santo. Apresento a minha irmã, o meu irmão, os meus irmãos, o meu irmão casado que mora lá em Santos. Apresento todos eles. Obrigado, Senhor, porque foi o Senhor que me uniu à minha família, começando pelo meu pai e minha mãe. É um presente, Senhor. Sim, Senhor, hoje no poder do Teu santo nome, eu estou dissipando, Senhor, do nosso meio, todo aquele pensamento de achar que a minha família é maldita, de achar que eu tenho que me separar da minha família, eu tenho que viver sozinho, eu tenho que viver sozinha, eu tenho que arrumar outro ou arrumar outra. Sim, Senhor, tira tudo isso. Estou consagrando, Senhor, as famílias já nesse momento, a Virgem Maria, a Sagrada Família, que é um modelo de família para nós, é um modelo de família restaurada. José, Maria e Jesus, este é o modelo. A Sagrada Família é um modelo. E que a nossa família, Senhor, se torne cada vez mais sagrada, Senhor, porque a nossa família é sagrada, a minha família é sagrada. Diga comigo isso: a minha família é sagrada, porque Deus assim o quis. A minha família é sagrada, o meu pai é sagrado, a minha mãe é sagrada, eu como filho sou sagrado, e eu consagro o que é meu ao Pai do céu. Isso, cante agora no Espírito. Isso, neste canto, vai consagrando a sua família. Quem vos uniu foi Deus. E vai tomando posse que o seu sogro é uma bênção, que a sua sogra é uma bênção. Toma posse que seu pai é uma bênção, sua mãe é uma bênção, você como filho é uma bênção. Se você foi criado pelos seus avós, que bom, eles são a bênção para você. A sua mãe ou seu pai que tenham até te deixado, eles também são a bênção. E nós cremos, Senhor, na grande restauração, Senhor, que Tu estás fazendo agora, Senhor. Corações endurecidos, é isso que o Senhor está me mostrando. Corações endurecidos de filhos para com seus pais. Esse endurecimento agora está sendo retirado. O Senhor está dando um coração de carne, não de pedra, aquela pedra endurecida como ela já é, mas Deus está dando um coração de carne, um coração segundo o coração dele. Isso, ore, continue orando, deixe Deus fazer. Você que estava até querendo também se separar e ir embora, foi Deus quem vos uniu. Quem vos uniu foi Deus. Mesmo que seja uma grande luta hoje para ter que unir novamente,
mas é preciso lutar com todas as forças, para que essa união que Deus realizou, que já está no coração dele, aconteça também na sua vida. Quem vos uniu foi Deus quem vos uniu. Muito obrigado, Senhor, por esta graça. Sim, Senhor, que a tua palavra penetre no coração do teu povo, Senhor. Manifesta a tua graça, Senhor. Manifesta, Senhor, o teu poder. E pela intercessão de São Miguel Arcanjo, pela intercessão da Virgem Maria, que essa palavra tome conta agora de você e dos seus. Quem vos uniu foi Deus quem vos uniu, pelo sangue que o Senhor derramou na cruz. Que toda discórdia, que toda maledicência, que toda maldade, que todo ódio, espírito de ódio, que no nome de Jesus sejam dissipados agora do nosso meio. Aqueles que estão separados, que voltem ao seu lugar, em nome de Jesus, e que permaneça o Senhor. Que a paz do Senhor penetre no seu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.